Meus irmãos, eu peço que você abra sua Bíblia lá no Salmo de número 33, esse salmo que vem logo na sequência do que a gente leu na abertura. Vamos ler o Salmo 33 até o final. A palavra do Senhor diz: Exultai, ó justos, no Senhor, aos retos fica bem louvá-lo. Celebrai o Senhor com harpa, louvai-o com cânticos no saltério de 10 cordas. Entoai-lhe novo cântico, tangei com arte e com júbilo, porque a palavra do Senhor é reta e todo o seu proceder é fiel. Ele ama a justiça e o direito. A terra está cheia da bondade do Senhor. Os céus por sua palavra se fizeram e pelo sopro de sua boca o exército deles. Ele ajunta em montão as águas do mar, em reservatórios encerra as grandes vagas. Tema ao Senhor toda a terra, temam-no todos os habitantes do mundo, pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. O Senhor frustra os desígnios das nações e anula os intentos dos povos. O conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios do seu coração por todas as gerações. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para sua herança. O Senhor olha dos céus, vê todos os filhos dos homens, do lugar da sua morada observa todos os moradores da terra. Ele que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Não há rei que se salve com o poder dos seus exércitos, nem por sua muita força se livra o valente. O cavalo não garante vitória. A despeito de sua grande força, ninguém pode livrar. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar-lhes a alma da morte e no tempo da fome conservar-lhes a vida. Nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo. Nele o nosso coração se alegra, pois confiamos no seu santo nome. Seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como de ti esperamos. Se você acompanhou o noticiário na TV ou leu as notícias da internet nessa semana, o que você viu? Mortes causadas pelo coronavírus, sistemas de saúde entrando em colapso, a economia sendo abalada, empresas fechando. E para piorar a situação, os ânimos na política internacional se inflamando com suspeitas de que a China fabricou o vírus em um laboratório, as bolsas despencando, as pessoas se assustando com notícias desse tipo. E no nosso país, mais turbulência, acusações de todo lado, decisões tomadas, decisões cassadas. Em quem que nós devemos confiar? Cadê a estabilidade no mundo? Onde que está Deus nisso tudo? O mar está turbulento e Deus está dormindo no barco? Será que ele não se importa? Será que nós ainda temos razões para confiar nele? Será que nós temos razões para agradecer ao Senhor alguma coisa? E aqui nós temos o Salmo 33 nos mostrando que sempre devemos ser gratos a Deus e sempre devemos confiar nele, não importando as circunstâncias. Esse é um salmo que muito provavelmente foi escrito por Davi e é um salmo muito oportuno para esses dias turbulentos que a gente tem vivido. O salmista ele vai exaltar louvores a Deus, reconhecendo como Criador, como soberano, como juiz e como Salvador, e vai nos chamar a nos alegrarmos nele e a confiar no Senhor. E antes de dar qualquer razão para que a gente faça isso, para que a gente adore a Deus, ele vai primeiro conclamar o seu povo a adorá-lo, a louvá-lo, dizendo: Exultai, ó justos, no Senhor, aos retos fica bem louvá-lo. Celebrai o Senhor com harpa, louvai-o com cânticos no saltério de 10 cordas, entoai-lhe novo cântico, tangei com arte e com júbilo. Ao povo de Deus, esse sempre foi o chamado: alegrai-vos no Senhor. Você vai ler isso aqui no Salmo 33, você vai lá no Novo Testamento, em Filipenses, uma carta falando sobre essa alegria que nós temos no Senhor. Sempre os autores bíblicos nos chamam a nos alegrarmos no Senhor, independente das circunstâncias. Os justos, aqueles que foram justificados por Deus, que foram escolhidos por Ele, devem louvá-lo. Fica bem aos justos louvá-lo. É uma coisa que deve ser feita. E o salmista aqui ele é muito enfático nesses 3 primeiros versículos. Se você perceber o tanto de imperativos que ele usa: exulte, louve, celebre, entoe um cântico, tangei com arte.
E ele nos chama aqui não apenas a louvá-lo com a nossa voz, mas com música, com instrumentos também. E é a primeira vez no saltério que instrumentos são mencionados no louvor a Deus. E o salmista diz que esse cântico que sai da nossa boca deve ser novo, deve ser com júbilo e com arte. Quando ele fala de cântico novo, pode ser um cântico recém-feito, como o que nós cantamos aqui nesses dias, um cântico baseado no Salmo 130, feito pelo Gugão, tocado pelo Márcio, pelo Rafa. Cântico maravilhoso, um cântico novo de louvor a Deus. Mas a palavra novo aqui não significa necessariamente que precisa ser uma canção recém-feita. Pode ser novo esse cântico no sentido de que você canta um cântico antigo em resposta a uma nova experiência da graça de Deus. E aí esse cântico, ele ganha uma nova expressão na sua vida. Ele é novo porque nós experimentamos todos os dias da bondade de Deus e devemos louvá-lo constantemente porque há sempre novas razões pelas quais a gente deve adorar a Deus. Esse nosso cântico deve ser com júbilo também, com alegria, e deve ser um cântico, o salmista coloca aqui, com arte. Na verdade, na tradução com arte, né, eles colocaram essa expressão, mas no hebraico é um pouco mais direto. Seria algo como toca direito, faça direito. Em algumas traduções, você vai encontrar tocai bem. Por quê? Não pode ser uma coisa desleixada o louvor a Deus. Assim tem que ser a nossa adoração, seja os músicos tocando com diligência, os pregadores pregando com diligência, e o povo de Deus que participa do culto ativamente também deve ouvir a pregação da palavra de Deus e cantar diligentemente, sem desleixo, porque o nosso Senhor merece ser adorado com todo o nosso coração. E o salmista, depois de nos chamar a esse louvor, ele vai dar várias razões pelas quais a gente deve fazer isso. No versículo 4 ele vai dizer: porque a palavra do Senhor é reta e todo o seu proceder é fiel. Ele ama a justiça e o direito. A terra está cheia da bondade do Senhor. A palavra do Senhor é reta. Deus não é como nós, que muitas vezes falamos uma coisa e fazemos outra. Mas Deus é consistente, Deus é fiel ao que promete. Com Ele não existe fake news. Ele ama a justiça, Ele ama o direito. E de um Deus como esse, a gente pode esperar uma criação que ecoa, que reflete esse caráter reto de Deus, que reflete essa bondade e consistência do Senhor. E a gente vê a terra cheia da bondade do Senhor para ímpios e para aqueles que foram salvos por Deus. Veja o que Jesus diz lá em Mateus 5, que Deus faz nascer o sol sobre bons e maus, sobre justos e injustos. E além de a palavra do Senhor ser reta, ser fiel e ele ser bondoso, a palavra do Senhor é também poderosa. No versículo 6 a gente lê que os céus por sua palavra se fizeram e pelo sopro de sua boca o exército deles. Ele ajunta em montão as águas do mar, em reservatórios encerra as grandes vagas. Tema o Senhor toda a terra, temam-no todos os habitantes do mundo, pois ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo passou a existir. Eu falo uma palavra e a coisa não se forma. Eu não tenho esse poder, ninguém tem. Mas Deus fala e as coisas existem. E Ele não só criou todas as coisas pela sua palavra, mas a palavra de Deus diz que todas as coisas são sustentadas diariamente pela palavra de Deus. A sua vida é sustentada diariamente pela palavra de Deus, o nascer do sol. E lá em João, no capítulo 1, em Hebreus também no capítulo 1, nós lemos que a palavra de Deus, por intermédio de quem todas as coisas foram feitas, é o próprio Jesus que continua sustentando todas as coisas. E o salmista ainda diz que através da palavra, ele cria através do sopro da sua boca. E é interessante, eu não sei se é intencional ou não, mas sopro também pode ser traduzido por espírito. Então Deus cria através da palavra, o Senhor Jesus, e Ele cria pelo seu Espírito também. E a esse Deus Criador e Trinitário a quem nós devemos entoar louvores. E é esse Deus que nós devemos temer, porque esse é o princípio da sabedoria. E o grande problema com a raça humana é justamente que ela não faz isso. Os homens naturalmente não louvam a Deus, não agradecem a Ele. Eles veem a bondade do Senhor em toda a criação, a majestade dEle, o poder dEle, são sustentados por Ele
mas não dão graças ao Senhor. Romanos 1. Mas nós, que fomos regenerados, que fomos justificados, que tivemos o nosso coração, os nossos olhos espirituais abertos, devemos louvar a Deus. O louvor fica muito bem nos nossos lábios, porque nós temos esse Deus gracioso, nós temos um Deus criador que fez as galáxias, fez os mares, um Deus que sempre nos sustenta a cada momento, um Deus cuja bondade a gente pode ver em todo lugar. Esse é o Deus que me sustentou, que sustentou você desde pequeno, que te dá o pão, que te dá o sol de cada dia, que te dá o pão da vida e o sol da justiça, te garantindo a vida eterna. A criação do Senhor transborda desse amor dele. Por isso a gente deve ser agradecido, por isso todos os habitantes da terra têm que temer ao Senhor. E o poder de Deus não se limita às obras da criação. O Senhor exerce total controle também sobre as atividades dos homens. Ele é soberano sobre todas as nações. Veja no versículo 10. O Senhor frustra os desígnios das nações e anula os intentos dos povos. O conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios do seu coração por todas as gerações. Desde cedo as nações tentavam destruir o povo de Deus. Egípcios, assírios, babilônios, e Deus ia frustrando os planos dessas nações, até que fosse do interesse de Deus que essas nações castigassem Israel. Mas tudo por ordem dele. E aí mais para frente a gente viu os judeus da época de Jesus, junto com os romanos, o grande império da época, tentando destruir o Filho de Deus. Foram completamente frustrados, foram responsáveis pelo que fizeram, mas estavam cumprindo os planos de Deus sem saberem. Os povos sempre clamaram essa falsa autonomia, mas Deus sempre destruiu essas pretensões orgulhosas, desde a Torre de Babel. E até hoje, os governantes, as nações em geral, as pessoas que não temem a Deus, elas pretendem ter mais poder do que de fato têm. No livro O Pequeno Príncipe tem um personagem interessante. Era um rei que habitava o asteroide 325 e era um rei que dizia mandar em todas as coisas. Se o pequeno príncipe bocejava, o rei dizia, ordeno que bocejes. Se o pequeno príncipe queria fazer uma pergunta, o rei dizia, ordeno que me faças uma pergunta. E lá pelas tantas o pequeno príncipe pergunta, majestade, mas sobre quem que o Senhor reina? E ele diz, sobre tudo. Até sobre as estrelas, elas lhe obedecem? Claro, disse o rei. O pequeno príncipe então pediu, bom, eu gostaria de ver então o pôr do sol. E aí o rei falou assim, eu vou ordenar o pôr do sol. Eu só preciso esperar um pouco mais, até o fim da tarde, para que as condições sejam favoráveis. Ou seja, ele não mandava em nada, na verdade. Era tudo falso. E assim são os reis, as nações, que pretendem, de alguma maneira, controlar a realidade, que se acham capitães da sua própria alma, do seu próprio destino. Eles fazem os planos e o Senhor frustra. O conselho de Deus se cumpre sempre. Agora, em meio a todas essas nações autônomas, pretensamente autônomas, tem uma nação cujo rei é inabalável, cujo rei faz com que todas as coisas cooperam para o bem dela. E Davi fala que essa nação é muito feliz. Veja no versículo 12. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que ele escolheu para sua herança. Esse é um versículo bem conhecido, talvez não mais conhecido do que João 3,16, mas a gente vê adesivos em carro, né? Feliz a nação cujo Deus é o Senhor, bandeiras e coisas do tipo. Mas não quer dizer que as pessoas entendem realmente o que ele quer dizer. Geralmente as pessoas pensam em algo como feliz o país que tem Deus no comando, Brasil, Estados Unidos. A gente precisa de um presidente cristão, uma maioria da população cristã, para que a gente tenha então uma nação cujo Deus é o Senhor. Porque até agora a gente não tem, as pessoas pensam dessa maneira. E aí a gente vê, para que esse plano, né, para que esse versículo seja colocado em prática, as pessoas pensam, a gente precisa se mover. E aí existe todo tipo de distorção que a gente vê que muitas vezes envergonham o nome do Senhor, trazem vergonha à igreja.
Não que a gente não deva orar pelo nosso país, não que a gente não deva desejar que o evangelho se espalhe pelo nosso Brasil, para que haja uma mudança visível na sociedade, inclusive de comportamento, de justiça, seja na política ou nos poderes públicos. Você pode orar para que isso aconteça, mas não é isso que o versículo está dizendo aqui. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. A verdade é que, num certo sentido bem amplo, Deus já é Senhor sobre todas as nações. Sobre o Brasil ele já é Senhor. Ele não precisa de uma maioria simples, de uma população cristã, para que ele seja, então, Senhor de uma nação. Mas o versículo quer dizer outra coisa aqui. A gente precisa entender que sempre que a gente vê a palavra Senhor traduzida em caixa alta, é a tradução de Iavé. O Gerson falou isso na quarta-feira, na transmissão lá da reunião de oração. Esse é o nome pactual de Deus. O Deus que tem uma aliança com o seu povo. E Yahvé sim é Senhor sobre todas as nações, mas ele escolheu um povo para ser Senhor de maneira especial, com amor único. Ele tem uma aliança de salvação com o seu povo. E aí você acompanha o restante do versículo, feliz a nação cujo Deus é o Senhor. A segunda parte do versículo explica o que ele quer dizer. O povo que ele escolheu para a sua herança. Na versão Almeida Revista Atualizada tem um E, o povo que ele escolheu para sua herança. Mas no hebraico não tem esse E, e em várias outras traduções não existe esse E. Na ISV, na NVI, na Almeida século XXI eles já tiraram também. O versículo é feliz a nação cujo Deus é o Senhor, o povo que ele escolheu para sua herança. E quem que era esse povo aqui no contexto original do Salmo? Israel. E a nação de Israel foi um caso único na história de uma nação geopolítica que tem Yahvé como seu Deus. Mas após a vinda de Jesus na nova aliança, Yahvé não é mais apenas identificado com uma nação geopolítica específica. O plano de Deus é bem mais amplo, é que houvesse um povo, uma nação feita de judeus e de gentios, composto por gente de todas as tribos, de todas as línguas, de todos os povos. E essa nação hoje se chama Igreja, o verdadeiro Israel de Deus. Por isso que Pedro fala, na sua primeira carta, que nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Olha o que ele fala, o salmista diz aqui que nós somos herança do Senhor. Nós somos nação feliz, uma nação feliz cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu por herança. Pedro praticamente replica aqui, dizendo que nós somos uma nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, herança do Senhor. Feliz a igreja, essa nação, porque é herança do Senhor. Feliz é você que faz parte desse povo, porque Deus escolheu você antes da fundação do mundo para que você cresce em Cristo Jesus, para que você fizesse parte desse povo. Ele tirou você das trevas e fez com que você fosse, junto com todos os seus irmãos, herança dele, o tesouro dele. Durante a Idade Média, muitas pessoas buscavam por um objeto mágico que, de acordo com elas, transformaria qualquer metal comum em ouro. Era um objeto chamado de a pedra filosofal. E as pessoas acreditavam que dela você podia extrair um elixir que ia dar a vida eterna. E o poeta inglês George Herbert, no século XVII, comparou Deus, o toque dele, ao toque dessa pedra filosofal, para nos mostrar o que ocorre quando ele nos alcança. Ele escreveu um poema chamado Elixir, e na última estrofe diz assim: esta é a pedra famosa que tudo transforma em ouro, pois quem a Deus pertence, sendo por ele tocado, não pode ser julgado com desdouro. Ser julgado com desdouro é ser considerado como algo desonroso, de pouco valor. Mas nós não somos de pouco valor. Não porque nós tenhamos valor em nós mesmos, mas porque Deus nos tocou. Porque Deus nos alcançou. E por isso você é amado por Ele. Você é feliz. Todas as coisas cooperam para o seu bem. Por causa de Jesus, você é o tesouro dele, é o povo dele, é a herança dele. E se você ainda não faz parte desse povo e está ouvindo essa mensagem, você é bem-vindo. O caminho é Cristo. O caminho para todos nós foi Cristo. Você deve se arrepender dos seus pecados. Você deve
Crê que Jesus Cristo viveu, morreu e ressuscitou para te salvar dos seus pecados. Esse é o caminho para que você se torne povo de Deus. E o salmista continua mostrando mais razões pelas quais devemos louvar a Deus. Primeiro, ele é o Criador de todas as coisas e sustentador. Ele é soberano sobre todas as nações e ele é juiz também. Veja a partir do versículo 13. O Senhor olha dos céus, vê todos os filhos dos homens, do lugar de sua morada observa todos os moradores da terra. Ele que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Deus vê todos os filhos dos homens, sejam reis ou não. Ele formou o coração de cada uma dessas pessoas e não tem nada que ele não conheça que esteja fora do controle dele. Nenhum plano maligno de um criminoso que não foi descoberto vai passar despercebido. Ele vai ser julgado por Deus. Nenhuma opressão de um ditador que esconde as coisas vai passar impune. Deus vai julgá-lo. Nada está fora do controle de Deus. Nada escapa do seu julgamento. Porque ele esquadrinha todos os corações e ele vê as obras do coração de cada um. E no julgamento de Deus, no julgamento final, não haverá erros. Ninguém vai poder se salvar a não ser pelo caminho que o próprio Deus nos deu. O salmista continua dizendo: não há rei que se salve com o poder dos seus exércitos, nem por sua muita força se livra o valente. O cavalo não garante vitória, a despeito de sua grande força, a ninguém pode livrar. Nessa época aqui dos salmistas, as pessoas olhavam os exércitos, cavalos como poder, mas aqueles que temem a Deus não devem colocar os seus olhos nessas coisas, não são elas que garantem a salvação. A gente viu muitas vezes, o caso de Gideão, por exemplo. Quais são as armas? Temos um exército numeroso? Não, reduz. Tem 300. As armas onde estão? Não, é um jarro, uma tocha, e vocês vão gritar por Gideão e pelo Senhor. E Deus vai dar a vitória, porque a vitória vem dele. Não é em cavalos que a gente confia, não é em espadas. E hoje não é em qualquer outra coisa que a gente confia para a salvação, para a nossa segurança, porque nós temos só um refúgio, um Salvador, um Senhor e um Rei. Ele é o único que pode conceder salvação e segurança. Por isso que na parte final agora o salmista vai nos chamar a esperar e a confiar nesse Deus todo-poderoso e bondoso. Porque além de tudo aquilo que a gente viu aqui, ele é também o nosso grande Salvador e sustentador. Veja no versículo 18. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar-lhes a alma da morte e no tempo da fome conservar-lhes a vida. Nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo. Os olhos do Senhor estão sobre todos, mas de maneira especial eles estão sobre o seu povo, sobre aqueles que o temem, sobre aqueles que nele confiam e esperam pela sua misericórdia. E Deus é especialista em se mostrar forte em nós quando nós passamos por momentos difíceis. Lá no segundo livro de Crônicas, no capítulo 16, versículo 9, nós lemos: quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. É o Senhor que te dá o livramento, o teu sustento físico, é Ele que te livra das suas tentações. Ele é o seu auxílio, Ele é o seu escudo em todas as tribulações. Ele se mostra forte em nós, cuidando de nós a cada momento. E, meus irmãos, saber de todas essas coisas é aquilo que nos faz dormir tranquilos, mesmo em meio a notícias tão ruins. Isso lembra você que, embora o mundo pareça estar sem controle, na verdade ele está debaixo do controle de Deus. Ele tem controle sobre a criação, sobre os seres humanos, e ele disse que cuidaria do seu povo porque é a herança dele. E essa pandemia que a gente está vivendo está dentro dos planos do Senhor. Toda a turbulência que acontece hoje não é porque Deus perdeu a mão, perdeu o controle, mas a gente precisa saber que os planos do Senhor nunca são frustrados. E muitas vezes a gente não sabe a razão por detrás dessas coisas.
Significa então que Deus ama a doença, já que Ele está no controle de tudo e tem acontecido isso, a doença, turbulência e morte? Não, Ele não ama nada disso. Mas nesse mundo caído, por causa do nosso pecado, às vezes Deus permite aquilo que odeia para realizar aquilo que ama. Essa é uma frase da Joni Eareckson Tada. Às vezes Deus permite aquilo que odeia para realizar o que ama. A história é dele e ela vai culminar com a glória de Cristo. E nesse meio tempo, até a volta de Cristo, Deus vai santificando o seu povo em meio às tribulações e ele vai estendendo salvação àqueles que ainda não conhecem o Senhor, aqueles que insistem em ter o controle da sua própria vida. E talvez uma das razões pelas quais Deus mandou esse vírus agora é para mostrar à humanidade que ela não está no controle de nada, que a vida é frágil. É um sinal da misericórdia de Deus. É mais um dos seus alertas, porque muitas pessoas vão prosperando, construindo castelos de areia, mas Deus, na sua misericórdia, avisa que a onda está chegando e nos mostra que é inútil colocar confiança em qualquer coisa ou pessoa que não seja nele mesmo. Como é inútil você ajuntar tesouros em territórios tão frágeis. Em vez disso, Deus nos dá um fundamento muito mais sólido, que é Ele mesmo a rocha. E nesse fundamento a gente pode construir castelos e tesouros que nunca poderão ser destruídos. E essa é uma lição que serve tanto para nós adultos, como para aqueles que são mais jovens também. Provavelmente esse é um momento marcante na vida de crianças e pré-adolescentes, adolescentes. Eu sei que para as crianças, para os mais jovens, estão entrando na adolescência também, são tempos estranhos. Talvez você, ouvindo agora, tenha muitas questões na sua mente. Você vê os seus pais aí preocupados, falando dessas coisas. Você sente que o seu estilo de vida mudou completamente. Você não pode mais brincar com seus amigos. Você não pode mais fazer sua natação, jogar futebol com os colegas, ir para aula de inglês. E muitas vezes você não pode nem abraçar quem você ama, como seu avô ou como seu bisa. E há muitas coisas que nós não compreendemos. Mas entenda que essas coisas estão nos levando a apreciar ainda mais o Senhor Jesus. E se você está triste, preocupado, você pode ir desde cedo, não importa se você tem 5, 6 anos, 10, 12, você pode ir agora a Deus, porque Ele é o teu refúgio. Reconheça que tudo vai cooperando para o seu bem, porque Deus é soberano sobre todas as coisas e Ele nunca, nunca vai decepcionar você. Às vezes Deus permite o que odeia para realizar aquilo que ama. E esse vírus, essa situação toda de caos que a gente tem vivido, é uma situação temporária que nos aponta para algo que é eterno e firme. Os olhos de Deus estão sobre todo mundo, mas de maneira especial sobre você que faz parte do povo dele. Se ele livrar o seu povo da doença agora, ele está sendo fiel, como ele tem livrado muitos, inclusive irmãos que nós conhecemos, tem livrado ultimamente de doenças, inclusive da Covid-19. Ele é fiel fazendo isso. Mas sem dúvida muitos cristãos já morreram nessa pandemia ou por outras doenças. E Deus continua sendo fiel. Porque ele livra o seu povo da morte eterna, da segunda morte, para sempre. E a nossa esperança é sólida, como a gente viu na última pregação que eu fiz em Romanos 8. Nós temos um futuro glorioso pela frente. Deus é fiel. Se Ele te curar agora, Ele é fiel. Se Ele levar os nossos queridos que estão em Cristo Jesus, Ele é fiel também. E é nisso que a gente tem que confiar, sabendo que nada pode nos separar do seu amor. Romanos 8, a carta magna da esperança cristã. Nada pode nos separar do amor dele, nem a morte, nenhuma tribulação. Se você perdeu o seu trabalho, o que você tanto sonhou, você tem perdido a sua saúde financeira da empresa, seu estilo de vida, sua saúde debilitada, mas Deus ainda permanece fiel e não existe nada mais valioso do que Ele próprio. E é nele que a gente deve depositar a nossa confiança, não em outras pessoas,
Não devemos colocar a confiança da nossa salvação e da nossa segurança em nada mais. Mesmo amigos vão falhar conosco. Por mais que a gente os ame, nós vamos falhar com eles também. Os melhores presidentes vão falhar. Os melhores doutores, planos de saúde, cientistas. É claro que a gente deve ser grato por todos eles, por todas essas coisas. Mas, em última análise, a nossa confiança deve estar firmada no Senhor Jesus. Nele o nosso coração se alegra, pois nós confiamos no seu santo nome. Versículo 21. Seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como de ti esperamos. O salmista nos conclamou a louvar a Deus no início, nos deu uma lista de motivos pelos quais devemos adorar a Deus, e ele termina esse salmo chamando você hoje a se alegrar nele e a confiar nele. E no último versículo ele faz uma oração, uma breve oração, deixando de falar em Deus na terceira pessoa e falando: seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como de ti nós esperamos. E essa deve ser a nossa oração, irmãos. Que Deus seja misericordioso conosco, nos dando fé para que nós possamos passar por qualquer situação que Ele nos mandar, seja na saúde, na doença, todas as coisas nós podemos naquele que nos fortalece. E eu sei que muitos estão com medo desse vírus, medo da doença, em você mesmo ou em outros queridos, medo da morte. Quem que não andou ansioso nesses últimos tempos por alguma coisa? Mas o chamado hoje é: confie no Senhor, confie na sua providência. Muitos, por causa do distanciamento social, têm se sentido isolados, seja em família ou sozinhos na sua casa, desencorajados, se sentindo solitários. Mas você não está solitário, você não está sozinho. Lembra da promessa que Deus fez lá em Hebreus 13, 5, quando ele disse que Deus de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Deus está sempre contigo, está sempre conosco. É uma promessa dele. E nós vimos nesse salmo que a palavra dele é reta. Ele não mente. Lembre-se, irmão, de quanto Deus ama você, de quanto Deus ama o nosso povo, porque ele enviou o seu Filho para que ele nos salvasse, para que toda a glória fosse dada a ele. E nós fazemos parte desse povo que ele salvou, a nação feliz. E você pode fazer um exercício pessoal depois, se lembrando de tudo que Deus tem sido para você, de como que Ele tem sido o seu refúgio e o teu cuidado, de como Ele tem cuidado de cada momento, nos mínimos detalhes na sua vida. Seja grato a Deus, louve-o com alegria. Quantos carros você já ultrapassou na estrada? Pergunta N.D. Wilson. Quantos faróis já passaram por você indo na direção oposta? Milhões. Quantas fatalidades em potencial existem cada vez que você pega o carro? Centenas, mesmo nas viagens mais curtas. Nós pintamos uma linha, às vezes, e concordamos em ficar de lados opostos enquanto andamos por aí em toneladas de metal movidas por explosões. Voamos pelo céu amarrados a turbinas que gritam de poder e esperamos navegar com segurança no ar. Vivemos em uma bola de rocha derretida lançada pelo espaço, invisivelmente atada a uma esfera gigante de fogo. Ela é conduzida por quem? Quantos supervulcões nos aniquilaram? Nenhum. Quantos terremotos nos mataram? Eu ainda estou aqui. E você? Enquanto a Terra vocifera pelo espaço, equilibrada no limite entre todos serem queimados vivos e congelados, enquanto gritamos em meio às pistas de obstáculos mortais de chuvas de meteoros e as consideramos pitorescas, enquanto a estrela ardente mais próxima vomita erupções centenas de vezes maiores que nosso pequeno planeta, enquanto uma gigante rocha reflexiva desliza em torno de nós, derramando os mares sem jamais cair, enquanto dirigimos nossas máquinas, passando por idiotas, bêbados e adolescentes no celular, quantas vezes agradecemos a Deus? Encontramos-nos sempre nas mãos dele, mas sempre sentimos como se estivéssemos nas nossas. Nós não conseguimos agradecê-lo por todo o fôlego e todas as batidas de coração, mas podemos agradecer a ele todos os dias por não nos esmagar com a lua ou nos deixar cair no sol. De quantos embriagados ele poupou você? Seja agradecido antes de pedir para ser poupado de outro. Quanto fôlego você já tomou? Quantos ventos de inverno enrijeceram sua pele? Quantos natais você já viu?
Quantas vezes o céu rodopiou com glória sobre sua cabeça como uma bênção? Veja, escute-o, agradeça, peça mais. Procure momentos de sua história pelos quais pode ser grato. Vamos orar? Senhor, obrigado por esse salmo tão precioso, tão lindo, Senhor, que nos mostra quem Tu és, Criador e sustentador de todas as coisas, soberano sobre tudo, sobre a natureza, sobre as nações, um Deus que é juiz, mas um Deus também que demonstra misericórdia para todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo. Obrigado porque, em meio a tudo isso, Pai, o Senhor nos escolheu para a salvação. Obrigado porque nós somos a Tua herança, o Teu tesouro. Nós queremos Te agradecer, Pai, pela obra de Cristo Jesus por nós. Obrigado, Pai, porque os nossos olhos foram abertos. Podemos reconhecer o Senhor e podemos louvar o Senhor com cânticos. Podemos cantar uma canção nova. Podemos nos alegrar, mesmo em meio, Pai, a tantas tribulações, tantas notícias ruins, sabendo que Tu estás conosco agora e que o Senhor estará sempre conosco e o nosso futuro é glorioso, porque o Senhor assim prometeu. Nós queremos Te agradecer por tudo isso, Pai, pedindo que o Senhor nos dê um coração grato nesse domingo, nessa semana, e que possamos descansar em Ti. Em nome de Jesus oramos. Amém. Meus irmãos, o nosso culto termina aqui. Que o Senhor abençoe o domingo de todos vocês.